Esse é o podcast do canal Ser Pai, onde meu papai fala com outros homens sobre paternidade. E tá começando mais um podcast do canal Ser Pai. Hoje eu tô aqui com a Maia Eigenmann. Eu acho que eu acertei. Tá, isso aí, tá certinho. Que é mãe da Nina, do Luca e da Nina. Uhum. E que eu fiquei sabendo que é a Suíça. Sou suíça, nascida e criada lá. Olha mas só. Eu engano bem, eu sei. Eu fiquei impressionado. Eu falei, não, mas peraí, cadê o sotaque? Não é possível. É porque minha mãe sempre falou em português comigo. E eu acho, assim, que eu mudei para o Brasil a primeira vez com 21. Uhum. Eu acho que o tempo que eu fiquei no Brasil me ajudou também por exemplo, a pegar as gírias, que era uma coisa que antes eu não tinha, entender. Até hoje em dia, de vez em quando, eu dou umas falhadas, assim, sabe? Mas, no geral, eu passo bem como brasileira, assim. Tu sabe que eu fui morar com a minha mãe foi fazer doutorado na Sorbonne, em Paris, quando eu tinha de 7 para 8 anos. Uhum. A gente se mudou para lá, eu fiquei morando 4 anos com ela na França. Uhum. E, bom, aprendi a falar fluente, eu era um francês, né? Principalmente na cidade, assim, eu virei totalmente... muito rápido. Eu virei um francesinho, era uma coisa impressionante. Ninguém sabia que eu era brasileiro. E daí, a gente voltou para o Brasil, e um tempo depois, eu acho que eu tinha uns 15 anos, a primeira vez que eu voltei, eu continuei falando com exatamente o mesmo vocabulário que eu tinha quando eu tinha 12 anos. Então, eu falava gírias que as pessoas falavam, não, mas quantos anos tu tem para estar falando? Ficou parado no tempo, assim. Fiquei parado no tempo. E depois eu fui com 20 e poucos, eu continuei com as mesmas gírias, com as mesmas coisas. Eu via que as pessoas me olhavam, mas tu sabe que a gente não fala mais assim, né? Sei lá, eu falava rigolô é engraçado em francês, só que quem fala rigolô normalmente são as crianças, não é tantos adultos, né? Eram várias coisinhas. E me diz uma coisa, Maia, como é que começou o teu trabalho com terapia, com ajudar as mães a serem melhores mães? Tá. Começou com a minha maternidade. Eu tive meu filho em 2015, eu tinha 27 anos. E dentro de mim eu tinha, assim, um juramento silencioso que havia feito para mim mesma, que eu não ia me relacionar com o meu filho do jeito que se relacionaram comigo quando eu era criança. Eu não ia repetir o que aconteceu comigo na vida dos meus filhos. Mas eu não tinha recurso emocional para fazer diferente. Então, o meu filho cresceu, né, por muito tempo dentro desse rigor que eu tinha, desse autoritarismo que, na verdade, eu nem enxergava como sendo tal. Mas aí, quando ele estava com 2 anos e 3 meses, nasceu a minha filha também. E a gente estava morando na Suíça nessa época. E aí, meu marido trabalhava fora o dia todo e eu ficava por conta das crianças. E aí, aquele rolê, né, de recém-parida, amamentando de madrugada, por conta de 2 crianças, o tempo todo sozinha praticamente, porque o marido só chega a casa no final do dia, esse sistema, esse corre, né, que é muito nocivo. E aí eu desabei. E nesse desabar eu me tornei um monstro, assim, eu estava detestando ser mãe, eu amava meus filhos, mas eu odiava essa rotina que eu tinha, eu odiava quem eu estava me tornando, extremamente desrespeitosa, tudo era na base do grito. Eu já era extremamente autoritária, mas isso ficou ainda mais intenso, porque uma mãe exausta fica muito vulnerável mesmo. E aí eu falo assim que um dia eu sentei na cama e eu pedi para receber algum sinal de alguma coisa, de algum lugar, né? Só que hoje em dia a gente sabe que o Instagram tem um esquema assim, que você fala as coisas e eles aparecem para você, né? A gente até acha que é uma coisa mística, mas não. Não é místico, é o Zuckerberg. Né? É algoritmo mesmo. Aí apareceram para mim uns conteúdos sobre educação respeitosa e foi assim, match, instantâneo. Fez tudo muito sentido para mim. Isso foi calma aí, deixa eu raciocinar, 2018. Uhum. Depois minha filha tinha mais ou menos 1 ano de idade quando eu descobri esse universo. E aí eu comecei a estudar de forma autônoma. Então eu comprei muito livro, fiz muito curso para eu estar numa relação mais respeitosa com as minhas crianças, assim. E aí
chegou um momento que, por exemplo, no grupo de pais da escola, eles traziam algumas dúvidas, algumas coisas. Ai, gente, será? O que a gente pode fazer quando acontece tal e tal coisa com o nosso filho? E eu comecei a dar algumas dicas, assim, alguns conteúdos, mas de forma muito descomprometida. Uhum. E aí, uma hora eu pensei assim, né? Depois de algumas vezes que isso aconteceu, eu pensei, cara, peraí, se tudo que eu estudo para mim me faz tão bem, eu imagino que deve fazer bem para outras pessoas também. E aí, eu criei o meu canal no YouTube dia 10 de maio de 2019, porque no começo eu não queria aparecer, vergonha e tal, né, e medo de ser julgada. Então, se você inclusive entrar no meu canal no YouTube e for lá nos primeiros vídeos, eu não apareço, eu faço mapas mentais e vou explicando os conceitos. E aí, um mês depois, eu abri meu Instagram, que na época se chamava Mãe Labarismo, e aí eu mudei o ano passado para o meu próprio nome, porque eu não queria duas coisas: que se reforçasse a ideia de criar crianças e educar filhos é um trabalho unicamente de mãe, e segundamente essa ideia do malabarismo, do ter que dar conta de inúmeras coisas ao mesmo tempo e não desequilibrar. Não é sobre isso. A gente é humano e a gente vai se desequilibrar em alguns momentos e tá tudo bem. Não é sobre sustentar isso o tempo todo. Então, hoje em dia, meu foco é falar com adultos no geral, não só com mãe, não só com pai, com qualquer adulto que tenha crianças em suas vidas, para desenvolver uma relação mais respeitosa. E o mais legal é que eu recebo vários relatos de pessoas que não têm filhos, que nem têm crianças em suas vidas, mas se identificam com o conteúdo, estão cuidando da própria história, estão se relacionando com outros adultos de uma maneira mais respeitosa, porque a verdade é que respeito é universal, independe da idade, independe de qualquer coisa. Isso é muito legal. Eu estou amando, assim, conseguir alcançar pessoas, porque no começo era sobre filhos, e agora eu vejo que é sobre humanos. Legal. Eu vi hoje tu falando nos stories sobre, parece que as crianças nos devem obediência, né? E quando tu falou isso, eu fiquei pensando, putz, realmente, quantas vezes o adulto fala com a criança como se ela tivesse o dever de obedecer ele, né? E sempre uma relação de cima para baixo. Poucas vezes a gente vê uma relação mais horizontal, né? E da pessoa com respeito e entendendo o que a criança realmente quer, porque a gente esquece das vontades das crianças, né? A gente acha que só adulto tem vontade, só adulto que pode errar. Criança, quando derruba um copo, é um drama, mas um adulto, quando derruba, deixa eu te ajudar, vamos limpar. Eu fiz uma conversa com o Tom Culler, que é do perfil Papai em Dobro, que ele ficou viúvo há 2 anos atrás, e ele fala bastante sobre carga mental. Eu acho que é o único homem assim que eu vi falando sobre carga mental, e é muito lindo assim o discurso dele. E ele fala que uma das coisas que mais pesou, né, quando ele se viu sozinho com as crianças, era a dor e o peso de tomar decisões sozinho. Até o momento que ele começou a trazer as crianças para tomar a decisão com ele. Então, todas as vezes que eles têm alguma decisão mais importante, alguma coisa que ele, obviamente, que ele possa dividir com as crianças, né? Ele conversa com eles, escuta. E eu achei isso tão bonito, porque a gente não se dá conta, principalmente quando a gente é um casal, né? A gente vai dividindo as decisões, né? E é muito difícil também. Eu tive um período, a minha mulher até falou um dia para mim, olha, eu não quero ter que cuidar de mais um filho. Eu preciso que tu te dê conta das coisas, né? Eu sou um cara branco de classe média, eu tive todos os privilégios possíveis, né? Eu tenho total noção disso. E eu não me dava conta, eu achava que eu fazia as coisas. Até o momento que ela falou isso, sabe quando parece que gira uma chave e cai assim... toda uma noção que eu pensava, nossa, realmente, eu acho que eu estou fazendo, mas eu não estou fazendo, porque eu estou perguntando para ela. A partir desse momento, eu comecei a me dar conta das coisas, né? Putz, desde, sei lá, a Ana tá precisando de calcinha, eu vou lá e compro calcinha, sabe? A Ana tá precisando do uniforme da escola, eu vou lá e dou um jeito. Eu fico todos os dias de manhã com a Ana, né? A minha mulher trabalha numa empresa que tem que estar lá no horário comercial, e eu, como ator e agora focadaço no ser pai, eu tenho todas as manhãs livres para ficar com a minha filha. Então,
fora a questão do laço, a questão também de entender as demandas numa criança. Exatamente. Uhum. É uma coisa que quando a gente pode dividir é muito melhor, né? Eu sempre falo isso para os meus seguidores também. É uma construção do patriarcado, esse que é o grande problema, porque se você olhar historicamente, a mulher também era vista como uma posse do homem. Até pouco tempo atrás, não podia divorciar, não podia votar, e etc, etc. E a gente vê essa reprodução na relação de adultos com crianças. A criança é posse do adulto, o adulto faz o que quer. Tanto é que existe esse discurso, o filho é meu, eu faço o que eu quero. Não é assim que funciona. Ele não é seu. E ele merece todo o respeito. Então, o que a gente precisa entender é que na relação com as nossas crianças, nós temos igual valor. O adulto tem mais experiência de vida, o adulto tem mais habilidades emocionais, tem um cérebro mais maduro, e aí a gente usa isso a favor da criança, e não para subjugá-la, entendeu? Enquanto eu ainda vejo a criança como uma extensão de mim, uma posse minha, como alguém que precisa ser subjugado, como alguém que não pode ter vontade própria, eu estou fazendo um adestramento de um ser humano, não estou fazendo educação, são coisas completamente diferentes. E dói você perceber que por muito tempo você pensou que esse era o caminho certo, e dói reconhecer que a gente, na verdade, está tentando educar por uma intuição que é totalmente deturpada, porque se a gente cresceu de uma maneira desrespeitosa, não dá para confiar na nossa intuição, a gente precisa sim estudar para ter expectativas alinhadas com o que eu posso exigir, o que eu posso pedir, o que eu posso esperar de uma criança, né? Então, eu sinto que estamos num momento de muita transformação. Eu sou muito otimista, de verdade. Assim, as pessoas às vezes falam, não, tem muita gente que ainda acha que tem que bater. Sim, tem mesmo. Mas eu sou muito otimista, para você ter ideia, essa semana eu recebi uma redação de uma seguidora que me segue de 16 anos de idade. E ela me citou na redação dela para falar sobre educação violenta com crianças. Eu falei assim, oi? Primeiramente, com 16 anos eu era uma ameba, cara, na moral, assim, eu era muito desligada de tudo. Aí a menina me vem com uma redação, ela me cita na redação. Eu sou muito otimista, eu acho que talvez a nossa geração de adultos ainda vai ter muita polarização, né? Tanto é que você vê, às vezes tem uma disputa de poder imensa, assim, vocês são uns Nutella, uns mimizentos, esses discursos, né? Eu já realmente não estou mais me preocupando com essa parte, mas essa geração que está chegando, que tem às vezes a gente acha que essa conexão com a internet, ela é extremamente nociva, mas eu vejo muita coisa legal acontecendo na internet também, e essa geração que está vindo, olha, eu tô com uma expectativa muito positiva em relação a eles, e eu espero que possa ser uma geração que vai mudar ainda mais essa relação de adulto com criança, onde eles vão perceber assim, não dá para você olhar para uma criança e achar que você tem o direito de destratá-la, de humilhar, de usar castigo, né? Sem contar que a ciência já vem trazendo isso. A questão é que, e não é nem assim, não são nem pesquisas tão recentes assim, já tem 40 anos ou mais que essas pesquisas vêm acontecendo, só que até chegar ao público. E outra coisa, a internet está espalhando isso numa velocidade imensa. Antigamente, sei lá, se uma pesquisa saísse nos Estados Unidos para uma pessoa, por exemplo, no Brasil, ter acesso a isso, primeiro que ela teria que saber falar inglês, e ela teria que talvez ir para os Estados Unidos para ter acesso à informação. Então, estamos num momento de muita vantagem nesse sentido. Mas essa construção social hierárquica, ela se vê em vários aspectos da sociedade e também nessa relação justamente com as crianças, e a gente precisa quebrar isso urgentemente. E tu vê muita diferença na criação, por exemplo, na Suíça e a criação aqui no Brasil, porque eu vejo muita diferença do que eu vivi na França, né? Porque na França, como é que falam? Na França tratam adulto como cachorro, cachorro como criança e criança como adulto, sabe? Era uma coisa assim que cobravam as crianças, eu lembro na escola... Eu recebo relatos assim mesmo. Eu morei na França em 94, acho que foi 93, 94, e eu tive colegas que apanharam de régua de madeira, sabe? Numa escola que era dita uma boa escola na França, né? Eu tive colega que ficava olhando para a parede, né? E quando fazia alguma coisa errada. Era uma coisa que eu olhava e falava, meu Deus, não é possível estar certo isso. Né? Mas ao mesmo tempo eu pensava, putz, eu estou na França,
sabe? Na França, para mim, era a vanguarda. E daí eu ficava pensando, meu Deus, e a minha mãe falava, não, mas isso não tá certo, né? Tá errado, a minha mãe não me bate, nunca me bateu. E... Pois não é, sei, e eu acho tão olha louco. que pessoa decente que você é, né? Que coisa, que parece um milagre que você é tão decente assim, você nunca apanhou? Não Como sei. assim? Não sei, Meu não Deus, sei. deve ter sido sorte, né? Só pode. Foi sorte. Foi totalmente sorte e medo da minha mãe, porque eu poderia apanhar. Nossa, gente, olha, é tenso. Mas, ó, em relação a essa questão da educação, né, na Suíça ou na Europa, primeiro que a galera tem, aqui no Brasil, e eu vou falar isso como estrangeira, como gringa mesmo, o brasileiro tem uma visão de que lá fora tudo sempre é tão melhor que no Brasil. Gente, não é bem assim, tá? Assim, a gente, claro que tem vantagens, né, questão de segurança e tudo, mas falar assim, lá tudo é melhor, vocês estão muito enganados, não é assim. Inclusive, eu diria assim que a violência, aliás, diria não, eu sei, a violência é muito existente, sim, só que em outros formatos, em outras nuances, assim, sabe? Uma coisa que é extremamente forte lá, e eu falo até do meu povo, né, os suíços, os alemães, assim, esse engolir os sentimentos, cara, é muito difícil expressar nesse contexto, assim, é uma frieza muito grande, e a criança que não pode expressar, que não pode chorar, isso é muito intenso, as pessoas engolem seus sentimentos, isso é extremamente violento. A gente acha que violência é só bater, não mesmo. Aliás, existem alguns estudos que colocam a violência emocional no mesmo lugar de violência física. As consequências no cérebro são bem compatíveis ali, bem similares mesmo. Então, é um tipo de violência, sim, e essa questão também, existe até um livro, né? Eu não vou falar o título exatamente para não dar ibope, mas tem um livro que fala sobre educação de crianças francesas, né? Sabemos, é bem conhecido. Não vou nem, né? Igual eu falei, não vou fazer publi de graça, mas as pessoas acham que as crianças que são assim europeias, né, que são tão mais educadas, e eu olho e falo assim, são bem adestradas, sim, com certeza, bem adestradinhas, talvez não dão trabalho e tudo, mas isso a que preço que isso acontece, né? E o que fica para essa criança emocionalmente falando? E essa é uma pergunta, não é uma pergunta retórica, não, a ciência responde. Existe um estudo muito abrangente de mais de 5 mil famílias, se não me engano, nos Estados Unidos, que fala sobre situações adversas na infância. São os ACEs. E dentre delas são 10 situações adversas na infância que foram catalogadas, e dentre delas está a negligência emocional e física, a violência emocional e física, brigas entre os pais, o uso de álcool e drogas dos adultos da família, tem várias questões ali. E quando a gente olha para essas questões, a gente percebe que a violência está presente em praticamente todas as culturas. Dificilmente você vai encontrar uma cultura no qual isso não acontece. E aí o que eles conseguem elaborar com esse estudo é o seguinte, que se você tiver 4 ACEs, 4 situações adversas da infância, ou mais, você tem ali um aumento de 40% de risco a mais de doenças emocionais, doenças físicas, um risco maior de suicídio, um risco maior de abuso de substâncias químicas. Assim, é uma coisa que quando a gente para olhar, a gente se pergunta como as pessoas ainda não se conectaram com essa informação, mas a verdade é que essa informação também não está disponível. É o tipo de informação que deveria vir, sabe aquela cartilha da vacinação que você recebe quando o filho nasce? Tinha que estar lá, pai, mãe, adultos cuidadores, olhem essa informação. Quanto mais apego, quanto mais afeto a criança tem, mais saúde ela vai ter, e não é só emocional, em termos imunológicos, endocrinológicos, como é que pronuncia? Endocrinológicos, eu acho. Em termos hormonais. Entendeu? Então, os benefícios são comprovados cientificamente. Quanto mais afeto, quanto mais acolhimento, mais saúde essa criança vai ter. Então, se hoje a gente tivesse tanto de doença acontecendo, pode saber, não é genética, não é só genética, tem muito do emocional envolvido. A gente vê muita pessoa, né, falando, geração Nutella,
geração mimimi. As crianças feridas que não receberam amor, é por isso. Não, é um monte de coisa e que tu fica nessas, mas que nem a gente estava falando antes, eu apanhei e tô super bem, mas quando tu te dá conta, a pessoa é uma sobrevivente da própria infância e não tá se dando conta disso, né? É uma coisa muito triste. Para muitas pessoas, a dificuldade em reconhecer que o amor ele é o caminho para a educação está muito conectado com o fato de que se você precisar reconhecer isso, você vai ter que reconhecer também que a sua infância não foi tão respeitosa assim, e é muito difícil. Ai, desculpa. Imagina. É muito difícil para um filho. Ai. O que está acontecendo? Agora foi. É muito difícil para um filho, mesmo adulto, olhar para a relação que ele teve com seus pais e reconhecer que não foi tão respeitoso assim, porque o pai e a mãe estão no pedestal. E aí a gente tem essa dificuldade de reconhecer, porque para eu reconhecer eu teria que falar assim, talvez meus pais não foram tão perfeitos assim. E eles não são mesmo não, são humanos, né? Mas reconhecer isso dói. Reconhecer isso é um processo doloroso. Maia, tá uma delícia essa conversa, mas eu preciso ir para 5 perguntas. Vamos, bora, manda ver. Vamos lá. Qual tu acha que pode ser o maior legado que um pai e uma mãe pode deixar para os filhos? A segurança de que eles estão disponíveis para suas crianças, independentemente de como eles se comportam ou das escolhas que eles fizerem. Muito legal. E qual tu acha que pode ser a maior decepção que teus filhos podem te trazer? Existe alguma? Não. Não, acho que não, porque se minha proposta é essa, nunca parei para pensar nisso, mas nesse momento eu não consigo imaginar, assim, eles têm toda a liberdade, por exemplo, de escolher os caminhos que eles querem percorrer. O meu dever não vai ser apontar o dedo e julgar, vai ser de estar junto, junto e ser esse porto seguro para eles sempre. E me diz uma coisa, eu vi tu falando sobre respeito, né? E muita gente fala sobre como é difícil achar um equilíbrio entre ser liberal e ser severo, sabe? As pessoas não sabem o que é ser severo sem ser violento, né? E até que ponto pode ir a liberdade de uma criança. Tá. O que acontece é que nós só conhecemos esses 2 modelos, né, de autoritarismo e de permissividade. A educação respeitosa é um caminho do meio, é um caminho no qual não existe uma disputa de poder de quem manda mais em um, quem manda mais no outro. E a questão é que a gente vai colocar limites. A gente, como ser humano mais experiente, com mais habilidades emocionais, a gente vai fazer escolhas por essa criança também. Mas a gente vai se manter respeitoso ao colocar esse limite. Essa que é a diferença. Eu coloco limites com firmeza na intenção, mas com gentileza na condução. Essa que é a dificuldade, né? Que as pessoas, como é que é esse monte de mimimi aí, não pode dar uma palmadinha, como é que eu vou dar limite? Como se o limite tivesse baseado na violência, né? A verdade é que a gente que não dá conta de colocar limites de maneira respeitosa, a gente vira um adulto birrento quando a criança não aceita o limite que a gente coloca. Então o problema não tá nela, tá na gente. E daí uma coisa que eu sempre fico pensando, eu quero que a minha filha me respeite pelo amor que eu dou para ela, pelo respeito que eu tenho por ela, não pelo medo, né? Respeito é conquistado. Eu tenho que provar para minha criança que eu mereço o respeito dela. É assim. Eu não tem como eu forçar uma pessoa a me respeitar. Aí vai ser obediência. É verdade. Quarta pergunta. Como é que é isso que a mudança começa pelo adulto? Um adulto precisa ser melhor para conseguir dar o seu melhor para criar uma criança bacana? Como é que é esse conceito? É assim, é muito simples. Quem tem o cérebro maduro da relação? O adulto. Pronto, tá aí a resposta. Não tem como eu esperar que a criança facilite as coisas para mim se ela não tem habilidade cognitiva e emocional para isso. Isso também é uma coisa muito doida, né? Eles esperam maturidade emocional de uma criança quando o adulto não tem a maturidade. Eu vou te falar, adulto é um negócio complicado, amigo. É isso, sabe? São muito alecrins dourados. A gente tem muita coisa para aprender.
É verdade. Vamos lá. Última pergunta. Essa tu tem 1 minuto, eu vou botar o timer aqui. Meu Deus, eu sofro com essas coisas, gente. Meu Deus, tá. Eu sei que tu vai dar conta. Ai, tomara, né? Até porque é uma pergunta que eu faço para os homens, mas, né? É uma pergunta super tranquila. Vamos lá, Maia. O que é ser mãe? Eu sou péssima para essas coisas. Olha, para mim é uma intensa e constante redescoberta, é uma viagem para dentro de mim, através do olhar das minhas crianças, é eu entrar em contato com quem eu verdadeiramente sou, para eu estar genuinamente conectada com as minhas crianças, sem sustentar um falso eu, e libertar as minhas crianças para que elas também não precisem sustentar um falso eu comigo. É uma desconstrução constante, é uma luta política também, e é uma missão, uma filosofia de vida. Ser mãe é uma das maiores missões que eu tenho na vida e é o que me transforma diariamente. Lindo. Falta ainda 10 segundos. Foi super bem. Viu só? E agora eu queria te fazer uma pergunta. Normalmente eu termino com as 5, mas eu quero fazer mais uma. Essa fica tranquila, tá? Não tem tempo. Beleza, ok. O que tu acha que seria... A gente fala muito, né? Falam muito em dar presentes, Dia das Mães, aí vem aquelas campanhas lindas, né? Uhum. Um termo que eu não gosto, que é a mãe guerreira, né? Porque eu acho que se ela tá sendo guerreira, ela tá sendo sobrecarregada, e não é isso que a gente pode querer para uma pessoa. Mas qual tu acha que pode ser o melhor, entre aspas, presente pro Dia das Mães? Eu não tô falando de presentes materiais, mas o que tu acha que uma mudança, o que tu acha que pode ser o mais importante? Acabar com o patriarcado. Ai, pois é, né? Dá vontade de falar um negócio desse, mas assim, isso é muito abstrato para muitas pessoas. Eu acho que talvez o primeiro passo, para mim, o primeiro passo para qualquer processo de mudança é conscientização. Eu preciso me conscientizar do meu papel nessa relação. Então, essa resposta eu vou dar para os pais que ouvem seu podcast. E você passou por esse processo. Se conscientizar do que você faz, do que você não faz, e mais. Por que você não faz? De onde veio essa ideia de que você não precisa fazer certas coisas? De onde vem essa construção? Comece a questionar isso. E o Dia das Mães é uma data importante. Por favor, não cancelem o Dia das Mães, não invisibilizem as mães. A gente precisa, sim, ser comemorada. Mas, para além dos presentes materiais, realmente o que nós precisamos são de homens que se posicionem, que não tenham medo de feminismo, que não tenham medo de serem antimachistas, que estejam dispostos a entender que a criação de filhos se faz não somente com uma mulher. Na verdade, precisamos de aldeias. Então, quanto mais adultos envolvidos, melhor para essa mãe. Uma mãe que tem apoio, que tem suporte emocional, pode ser a sua melhor versão. Quando isso falta, a gente está falhando com ela e com as crianças também. Muito bem. Terminamos super bem. Que elegante. Maia, muito obrigado por ter topado participar. Foi um prazer falar contigo. Imagina, eu acho que a gente vai ter que fazer um repeteco, viu? Eu acho que manda ver, adoro. Aquele papo que eu falei que ia ser uma mãe só no Dia das Mães, eu acho que a gente vai ter que te chamar de novo. Não vai ter jeito. Não, eu amo podcast, eu acho que, inclusive me senti muito honrada quando você disse que eu sou a primeira mulher que está participando, muito obrigada por isso, e conta comigo, cara, pode contar comigo, inclusive se a gente quiser fazer um dia com o meu marido junto também. Vamos organizar, vai ser super legal. Maravilha. Gente, muito obrigado. Esse foi mais um podcast do canal Ser Pai. E até a próxima. Tchau, mãe. Tchau, um prazer. Esse foi mais um episódio do podcast do canal Ser Pai, Sociedade Educativa Recreativa Pai. Para saber mais sobre o projeto, acesse no Instagram @ocanalserpai, no YouTube /SerPaiTV e no Facebook @canal Ser Pai. Até a próxima.